Olá, eu sou o professor Roberto Tavares, eu sou professor de Geografia, eu tenho 1,80 m de altura, tenho cabelos castanhos. Vamos iniciar a nossa aula de Geografia com a habilidade do Ensino Fundamental 9º ano de Geografia 05. O que nós temos nessa habilidade? Analisar fatos e situações referentes à integração mundial econômica, política e cultural e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização, né, conforme o material São Paulo do ano 2019. E aí, você já se perguntou sobre esse tema? Vamos ver quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Explicar o que é globalização e sua importância na geografia e no mundo contemporâneo, que é o nosso mundo atual, o ano de 2025 que você vive e eu, mais de 7 bilhões de pessoas vivemos, né? Analisar a primeira fase da globalização e suas características. Você já se perguntou quando que começa esse processo de globalização? Vamos lá. Então tá aqui, ó, nós temos o mapa mundi, mas o que nós temos nesse mapa mundi que informa sobre a questão da globalização? Nós temos o grupo Citibank, nós temos a Microsoft, nós temos a Walt Disney, a General Electric, a Coca-Cola, BMW e tantas outras empresas. O que esse mapa está sinalizando para a gente? Como as sociedades elas estão conectadas, né, na questão de negócios, na questão que você pode estar hoje conversando com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, mas o nosso objetivo é entender a primeira fase, correto? Aqui nós temos essa situação aqui, a Austrália, aqui, ó, no caso com a Motorola, né? Enfim, vamos dar essa continuidade. E aí, pessoal, nós temos aqui a definição do que é globalização. É o processo de integração econômica e cultural que leva em consideração o fluxo de capitais, comércio e pessoas que evoluem junto aos meios de comunicação e transportes. Então, galerinha, nós temos aqui, no caso, a primeira fase, né? Que é o início, a gênese, né? Que é o nascimento no século XV, a Revolução Industrial no século XVIII. Então, se atentem a essa informação, que ela é muito importante, ela cai muito na prova paulista, ela cai nos vestibulares das universidades do Brasil afora aí, né? Que é Unicamp, USP e tantas outras universidades aí, tá? Então aqui, pessoal, nós temos dois fatos importantes. Aqui quando começam as grandes navegações, no período do mercantilismo, quando é descoberto o continente americano, né? Essas relações de comércio e pessoas, ela aumenta de uma forma muito grande, né? E aí nós vamos ter a segunda fase, que é a fase da Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial, né? Então aqui, pessoal, nós já temos um outro passo da Revolução Industrial em qual aspecto? Na questão militar, né? Então, na Segunda Guerra nunca se perdeu tantas vidas, né? Por causa da tecnologia do avanço militar aí, né? Da criação de armamentos, né? Nós tivemos a criação da Segunda Guerra Mundial, né? E, por fim, né? A questão da Segunda Guerra, como eu acabei de mencionar. Vamos aqui para a terceira fase, ó, do fim da Segunda Guerra Mundial, de 1945, ao fim da Guerra Fria. Então, pessoal, o mundo ele acabou sendo remodelado, a forma como os países desenvolvidos se integram com os outros países do mundo, como os Estados Unidos da América, os países europeus, nós temos a questão da União Europeia, que é um bloco econômico, nós temos a questão da criação da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E aí, pessoal, o fim da Guerra Fria, que era um mundo bipolar, que ela se encerra, né, no ano de 1989, com a queda do Muro de Berlim, né, e por onde as duas, a Alemanha Ocidental e Oriental, elas se unem novamente, se tornando uma única Alemanha, né? E depois nós vamos ter aqui a quarta fase, que, ó, após a Guerra Fria, a nova ordem mundial. Então, o que ocorre nessa nova ordem mundial? Porque anteriormente, na terceira fase, nós tínhamos um mundo bipolar, que era os Estados Unidos da América e a ex-União Soviética, que hoje é a Rússia, que dominavam as relações comerciais, né? E tantas outras relações no mundo, né? Depois nós vamos ter um mundo que ele deixa de ser bipolar, né? Então, várias nações começam a participar dessa nova ordem mundial, como no caso aí a China, né? O Japão, a União Europeia também começa a ter uma participação muito intensa, muito forte, né? Nessa quarta fase aí da globalização, tá? Aí nós temos aqui os fluxos de capitais, o aumento de mercadorias via Bolsa de Valores. Eu e você, nós podemos abrir uma conta na Bolsa de Valores ou em algum banco fácil que tenha
contato com a Bolsa de Valores, comprar ações de qualquer empresa do mundo, tá? Tanto em dólar, em euro, da própria moeda local, depois se faz a conversão cambial. A questão tecnológica, os países mais desenvolveram de uma forma extraordinária, nós temos o caso de Taiwan, né? Nós temos a questão aí da China também, né? Que melhorou muito a sua tecnologia, né? Nós temos a questão, o consumo e lixo, como a sociedade de 2025, ela produz muito, muito, muito lixo, não temos políticas públicas adequadas para poder estar fazendo o descarte correto, a questão da reciclagem, né? É um consumo excessivo, né? E também a questão da desigualdade social, como nós temos o livro do Dr. Milton Santos, um grande geógrafo, Uma Outra Globalização, né? Que se fala dessa questão da desigualdade social, porque quando se fala de globalização, se fala da questão da grande aldeia, de todo mundo acolher um ao outro, de um ajudar ao outro, mas não funciona bem dessa forma. A globalização, ela promove muita desigualdade, tá? E aí aqui nós temos aqui, ó, os blocos econômicos, né? Como eu falei para vocês, a União Europeia, o NAFTA, o Pacto Andino, nós temos o Mercosul, né? Tudo isso promovido pela globalização. O fluxo de mercadorias de pessoas, o tipo de transporte, né? Navio, aviões, caminhões, né? Hoje, daqui a 12 horas, eu posso estar na China, por exemplo, depois de estar retornando, né? Então o avião ele promove todas essas facilidades aí com outros meios de transporte. Aí nós vamos ter os fluxos de informações das redes sociais, como o Facebook, o antigo Twitter, que hoje é o X, né? O YouTube, o WhatsApp, né? E as grandes transnacionais, como o McDonald's e tantas outras empresas aí, né? Que elas estão presentes em praticamente todos os países do mundo. Aqui nós vamos ter as multinacionais e outras transnacionais, né? Aí a questão que eles pensam no baixo custo de produção, concorrência com o mercado exterior, lucro e mercado consumidor. E aí nós vamos ter aqui, ó, a uniformização da cultura, né, que eles fazem a padronização, como no caso do McDonald's, o cinema norte-americano, né, como nós temos aqui os casos dos Vingadores, o Walt Disney, né. E é isso, pessoal. Depois eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade em grupo, né, pesquisa sobre o tema globalização, destacando pontos positivos, globalização, o segundo grupo, globalização, pontos negativos, e na próxima aula, roda de conversa sobre os pontos positivos e negativos da globalização. Eu tenho uma mensagem aqui de uma pessoa importante, que é do Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então é isso e até a próxima aula. Um grande abraço.